Oremos ao nosso Deus. Pai nosso que estás nos céus, mais uma vez nos encontramos diante de Ti. Te agradecemos pelas bênçãos, por tudo que tens feito por nós. Te agradecemos por este novo dia e por esta oportunidade que temos de podermos estudar a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos ajudando a entender e colocar em prática em nossa vida o que nós estudamos. Pedimos, Pai, que abençoes Sueli Mioto, que está aniversariando hoje. Também abençoes Eliseu Joaquim, que está completando mais um ano de vida. Abençoes Luci Albuquerque, que também está aniversariando. Abençoes Ideudisa Soares e também seu filho de Vitórias. Queres abençoar Iraci Altino. Abençoes também Abade Ferraz, Sidival e Eliana, Nancy Mota e todos os seus familiares, Lau Krieger e família. Abençoes Mara Manfrini, Maria Santos, Graça Coelho, Zilda Silva, Gildemar Júnior, Sofia Souza e todos os demais, Pai, que nos escrevem pedindo orações, que recebam as bênçãos, Pai. Tu conheces as necessidades de cada um, faça a Tua vontade, não a nossa. Em nome de Jesus. Amém. Continuaremos o nosso estudo. Ontem estivemos aqui falando a respeito dos 2 espias que foram enviados por Josué até a cidade de Jericó, e lá eles foram escondidos na casa de Raabe, que era uma prostituta, para que eles não fossem mortos. E depois que os homens que estavam procurando esses 2 espias foram embora, Raabe disse como eles deveriam sair da cidade e pediu para que ela e a família fossem protegidos da morte quando Israel invadisse e tomasse Jericó. E nós vimos ontem que Deus, Ele está sempre pronto a nos dar uma outra chance. Eu sei que possivelmente muitos de nós temos tido várias chances que Deus nos tem dado para nós nos aproximarmos dEle, para nós nos entregarmos a Ele, para nós recebermos a Jesus em nossa vida. E muitas das vezes nós temos rejeitado essas chances que Deus tem nos dado. Mas Deus, Ele continua estendendo a sua mão, Deus continua derramando graça sobre cada um de nós, e o desejo de Deus é que nós aceitemos esta chance que Ele nos dá, para que nós possamos ser salvos. Não percamos esta oportunidade. Eu não sei quantas chances você já teve, quantos apelos você já ouviu e continua rejeitando aceitar a Jesus em sua vida, mas o tempo está passando e nós não sabemos quanto tempo nós vamos viver ainda aqui neste mundo. Nós não sabemos quantos dias e meses ou anos de vida ainda nós teremos. Então a oportunidade ela é hoje. Assim como os israelitas aproveitaram a segunda chance para tomar posse da terra de Canaã, assim também nós precisamos aproveitar. Assim como Pedro aproveitou a chance que Jesus deu para que ele pudesse reconhecer que ele havia negado o Senhor Jesus e que ele necessitava de Jesus em sua vida, assim também nós, cada dia, Deus nos dá uma nova chance. Nós queremos ler com vocês hoje Josué capítulo 2. Josué capítulo 2, nos versos 2 até o verso 11, diz assim: A notícia chegou ao rei de Jericó. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Então o rei de Jericó enviou a seguinte ordem a Raabe: Traga para fora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar toda a terra. Raabe havia escondido os 2 homens, mas respondeu: Sim, os homens estiveram aqui, mas eu não sabia de onde eram. Foram embora da cidade ao anoitecer, quase na hora de fechar os portões. Não sei para onde foram. Se vocês o perseguirem, é provável que os alcancem. Na verdade, ela havia levado os homens para o terraço e os escondido debaixo dos feixes de linho que tinha posto ali. Os homens do rei procuraram os espiões pelo caminho que ia até a parte rasa do rio Jordão, onde se podia atravessar. Assim que eles saíram, os portões de Jericó foram fechados. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe foi ao terraço falar com eles. Sei que o Senhor lhes deu esta terra, disse ela. Estamos todos apavorados por sua causa. Todos os habitantes desta terra estão desesperados, pois ouvimos que o Senhor
secou as águas do Mar Vermelho para que vocês passassem quando saíram do Egito. E sabemos o que fizeram a leste do Jordão aos dois reis amorreus, Og e Seom, cujos povos vocês destruíram completamente. Não é à toa que estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir essas coisas, pois o Senhor, seu Deus, é Deus supremo em cima no céu e embaixo na terra. Li Josué, capítulo 2, versos 2 até o verso 11. Aqui nós encontramos Raabe, ela mentindo para os homens que estavam à procura dos dois espias. Ela disse que eles haviam saído, que ela não sabia onde estavam, nem para onde tinha ido. Mas por que Raabe agiu assim e por que Raabe foi aceita por Deus, mesmo ela tendo mentido? Nós precisamos saber que ela vivia num ambiente, numa cultura em que era comum as pessoas usarem a mentira. Igual hoje, o mundo que nós vivemos, as pessoas, elas fogem da verdade. Não se fala mais a verdade como deve ser dita, as pessoas mentem. Inclusive, muitos cristãos têm esse hábito de mentir e sabemos que os mentirosos, diz a palavra de Deus, não entrarão no reino dos céus. E se nós somos cristãos e temos este hábito de mentir, nós temos que ter muito cuidado, pedir a Deus que nos liberte da mentira, porque os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Mas Raabe, ela não era do povo de Deus, ela não era uma israelita. Raabe, ela era uma cananeia. Ela vivia no meio da cultura em que as pessoas eram completamente pecaminosas. Mas Deus, ele olhou a fé de Raabe. Mesmo ela não sendo do povo judeu, ela creu no Deus Jeová, ela creu no Deus Javé, o Deus poderoso. Ela exaltou a força e o poder desse Deus. Ela falou: nós temos ouvido o que Deus tem feito, especialmente quando abriu o Mar Vermelho que vocês passaram. Depois os reis que foram derrotados por vocês. Então nós aqui em Jericó estamos com medo de vocês. E então ela disse que ela cria e ela esperava que o Deus Jeová, o Deus poderoso, pudesse dar a ela também a liberdade e não ser morta quando Israel tomasse a cidade de Jericó. Em meio àquela cultura decadente, em meio àquela cultura corrupta e ao próprio estilo de vida pecaminoso de Raabe. Por quê? Porque ela era prostituta. Deus, através da graça dele, ele viu uma centelha de fé por meio da qual ele poderia salvar Raabe. E então Deus usou o que era bom em Raabe, que era o quê? Era a fé que ela tinha nele, mesmo sem pertencer ao povo de Deus, ela tinha fé nesse Deus e a escolha que ela fez de pertencer ao povo de Deus. Mas Deus, de forma alguma, ele aprova e nem aprovou o que Raabe fez, que foi mentir. Mas Deus, ele valorizou Raabe por causa da coragem dela, uma coragem excepcional, por causa da fé corajosa que ela teve e por ser uma agente de salvação e por ter escolhido o Deus de Israel. Aqui em Hebreus capítulo 11, verso 31, o apóstolo Paulo escreveu: pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias em paz. Pela fé, ela não foi destruída com os desobedientes, com os demais habitantes ali de Jericó. O apóstolo Tiago, em Tiago capítulo 2 e no verso 25, Tiago escreveu: Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa de suas ações, quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Então,
Raabe foi declarada justa pelas ações, pelo que ela fez. Escondeu os espias e depois os fez sair em segurança por um caminho diferente. Por quê? Porque os espias eles tinham que levar para Josué o que eles viram em Jericó. Qual seria a estratégia usada para que Israel pudesse tomar posse? Era o primeiro grande empecilho que eles tinham para entrar em Canaã, era a cidade de Jericó. Cidade fortificada, muralhas, muitos soldados. E então, aqueles espias tinham que levar o que eles viram em Jericó para Josué. E então, eles saíram em segurança por um caminho diferente para voltarem para o arraial de Israel. Agora, aqui em Josué 2, verso 11, nós lemos: o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Essa é a declaração que Raabe fez. O Deus de vocês é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E nós, irmãos, nós temos também tido essa certeza de que o nosso Deus é o Deus poderoso em cima nos céus e embaixo na terra. Temos nós a certeza de que nós não estamos sozinhos neste mundo. São muitos os inimigos que nós enfrentamos na nossa vida espiritual, querendo nos devorar, querendo nos tirar do caminho da salvação. Mas Deus, ele é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Deus, ele não se ausenta de nós, Deus não nos deixa sozinho. Por isso nós precisamos clamar, pedir a Deus para que esteja conosco. Vejam que Raabe, ela era uma mulher pagã, ela era cananeia, mas ela viu e reconheceu em Javé que ele é o único Deus, especialmente quando ela escondeu aqueles 2 homens para que não fossem mortos, e ela teve também a sua vida preservada juntamente com a vida de sua família. Essa decisão de Raabe revela que, à luz do juízo de Deus, havia apenas 2 possibilidades. Ou ela continuava em rebelião contra ele, contra Deus, e então ser eliminada, ou escolher se render pela fé. E quando ela escolheu o Deus dos israelitas, Raabe se tornou um exemplo do que poderia ter sido o destino de todos os habitantes lá de Jericó, se eles tivessem também se voltado para o Deus de Israel em busca de misericórdia. Então, cada ser humano tem a chance, tem a oportunidade. É nós fazermos a escolha certa. Raabe fez a escolha certa. Ela se tornou um exemplo daquilo que nós podemos fazer em nossa vida. Decidir estar ao lado de Deus, o Deus que é poderoso em cima nos céus e embaixo na terra. E quando nós fizermos essa escolha e vivermos uma vida de comunhão com Ele, com certeza nós seremos participantes da cidade santa que está nos aguardando. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Vamos retornar amanhã, dando continuidade ao estudo desta semana, e esperamos que cada um de nós possamos estar buscando a presença de Deus cada dia, cada momento em nossa vida. Que Deus nos abençoe.